Pode ser Jesus, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia em São João, capítulo 3, versículo 16. É um texto conhecido, mas conhecido assim. A leitura, né? Porque a palavra é uma fonte inesgotável. Capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Porque Deus enviou o seu Filho, 17, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Hoje veio salvação a esta casa. Glória a Deus. Pode assentar. Bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e glorifica esse Deus, irmãos. Uma das coisas mais belas da Bíblia é o amor. O amor é coisa linda demais. O amor é algo inexplicável. O amor é algo inexplicável. Quem já viu aquele casal que você olha assim, é tão desproporcional? Já viu aquele casal? Eles casam e você olha assim, é tão desproporcional, tanto na beleza. Um é bonito, o outro é feio. Já viu aqueles casais assim? E aí, um é grandão, o outro é pequenininho. Quando o homem é grandão, ainda vai. O duro é quando a mulher é alta e o homem é pequenininho, lá no chão. E ela vai toda feliz, segurando na mão do chaveirinho dela. Não é assim? Porque o amor ele completa as lacunas. O amor apaga as imperfeições. O amor ele abraça. Não é assim? E você não vê mais imperfeição. A irmã está andando com o marido é desprovido de beleza, ela fala, ai, que homem bonito. E olha para ele e fala, ô, meu lindo, e ele acredita. É o amor, né? O amor é inexplicável. Não dá para explicar o amor. Não é assim? Coisa linda, é o amor de Deus para com o homem. O que Deus viu em nós? Meu Deus, que Deus viu em nós? Só imperfeição, só fraquezas, só falhas, defeitos, problemas, mas mesmo assim Deus nos amou. Oh, irmão, você ser amado é a coisa mais gostosa do mundo. Meu Deus do céu. Você já foi amado de verdade, irmão? Sabe o que é alguém amado de verdade? Quem é amado de verdade não flerta com qualquer coisa. Ele não tem carência. O mundo não lhe atrai, porque ele não precisa flertar com o mundo. Ele não precisa, porque ele tem o amor de Deus no seu coração. Ele sente o amor de Deus na sua vida. Não precisa o mundo chegar para ele, embalado pelas emoções dessa vida, e querer dizer, você é importante para nós na festa. Não, eu tenho o amor de Deus na minha vida. Deus me ama. Então o processo de salvação, irmão, não tem coisa mais bonita do que alguém que se doa por outro. Se você estudar um pouquinho da história de Israel, eu queria ter a cabeça do pastor Gabriel para poder citar o nome de alguns, pastor Gabriel, que foram homens importantíssimos na época da condenação, da perseguição de Hitler, do Holocausto, pessoas que arriscaram a vida para salvar alguns judeus, algumas crianças. Alguém já leu alguma história parecida? De pessoas que arriscaram a vida. Eu já li tantas. E tem aí as 5 principais personagens. Se você der um Google aí, vai aparecer para você aí os nomes dos 5 principais homens e mulheres que lutaram e arriscaram a vida para salvar.
Nós não esquecemos do nosso Oswaldo Aranha, brasileiro, que um voto da ONU conseguiu trabalhar para que o Estado de Israel estivesse estabelecido como é hoje, né? Tendo um museu lá. Então a gente vê que quem faz alguma coisa em benefício do outro é um gesto sublime de amor. É ou não é? Alguém que arriscou a vida para salvar algumas crianças, alguns poucos judeus magrelos, definhando da perseguição de Hitler, foram salvos por alguns homens que hoje são aplaudidos. Não é verdade ou não é? Não precisa falar só do judeu, não. Você vai estudar um pouquinho da história das minorias, da escravidão no próprio Brasil, a escravidão no Estado americano. Você vai ver alguns mártires, homens que lutaram bravamente. Pregadores, obreiros, homens que lutaram contra a perseguição aos negros. E esses homens hoje ocupam um espaço na história, porque eles amaram e se doaram por uma causa. Hoje, quando eu meditava nessa mensagem, o que eu vou pregar hoje? Eu senti uma cobrança de Deus, que nós estamos muito displicentes. Nós estamos muito assim, estamos na igreja, nós não estamos entendendo, irmão presbítero Moacir, que nós estamos em combate. Que nós precisamos nos doar mais. Eu quero chegar lá, pelo menos com uma meia dúzia na minha mão, arrebatando do fogo. Eu quero chegar lá e dizer: Senhor, fulano de tal estava com um casamento em crise, já estava com a mala pronta para ir embora, mas eu cheguei naquela casa com a graça do teu Espírito Santo. Eu abracei aquele casal, eu orei por eles, o seu Espírito desceu e aquele casamento foi selado novamente. Eu quero chegar diante de Deus e dizer: aquele irmão chegou na igreja pronto para entregar a credencial. Ele ia entregar a credencial de presbítero, de pastor. Ele não queria cooperar mais. Ele estava escandalizado com a igreja. Estava cansado de tanta coisa sobre a sua cabeça. Mas eu, como teu servo, pude lutar por aquela alma. Pude estender a mão para aquele irmão. E ele voltou para o combate. Ele voltou para as fileiras do exército de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está procurando alguém que está disposto a lutar pela obra de Deus. Vou dizer para vocês de algo que eu fiz. Naquele tempo eu dirigia uma cidade pequena. Deve ter aí 80, 90, 100 mil habitantes. Eu tive a oportunidade de congregar com uma irmã idosa. Igreja pequena, cidade pequena. Eu tinha a oportunidade de buscá-la em casa. Ela era tão antiga naquele tempo, já tem alguns anos que ela faleceu, e ela não usava chinelo. Não, andava descalço. E quantas vezes no clima frio, nesse inverno, tem cidades de Minas Gerais que esfria. Dá 10, 9 graus, ali na noite gelada, e ela tomava o banhozinho, arrumava e eu ia buscar ela em casa para ir para a igreja. Aquela senhora, ela morava a cidade é muito amorrada, ela morava num lugar baixo, tinha que subir uns 70 degraus para chegar até na rua. Eu parava o carrinho lá em cima e descia na casa dela. Pastor, vamos tomar um cafezinho? Ela morava lá embaixo. Vamos tomar um cafezinho? Tomava um cafezinho com ela, vamos embora para a igreja? E eu ficava vendo ela subir os degrauzinhos com a roupinha bonitinha, a blusinha de frio, toda limpinha, mas o pezinho descalço. Não calçava por nada. Dobrava o joelho para orar e orava. E orava. E orava. Aí um belo dia eu estou em casa, a irmã me ligou e disse: pastor, a irmã Efigênia passou mal. Está muito ruim. Corre para levar ela para o médico. Corri, peguei a irmã Efigênia, e ela estava bem mal mesmo, foi para o hospital passando mal, e quase entra ruim. Chegou lá, o médico atendeu, a irmã Efigênia deu uma melhorada, e voltou comigo no carro. Aí no carro eu brinquei com a irmã Efigênia: irmã Efigênia, não faz isso comigo não. Se a senhora quer morrer, espera eu ir embora daqui primeiro, não morra agora não. Nós éramos muito amigos ali, dentro do carro, a gente brincava muito, não morre agora não, pelo amor de Deus, só me deu um susto.
Não faça isso comigo, irmã Efigênia. Fui para casa, deixei ela em casa, desceu caminhando, numa boa. Daí, há 2 horas, me liga de novo. Pastor, corre de novo, que agora ela ficou pior. Era 70 degraus, irmão. Peguei ela no colo, ela não aguentava subir. Eu subi 30 degraus e parei, sentei ela na minha perna, com a força que eu tinha ali, respirando fundo, para aguentar aquele, subir o resto. Consegui colocar ela no carro. Quando chegou lá no hospital, ela deu o último fôlego de vida e partiu. Mas eu sentia aquele dever cumprido. Lembrando das vezes que levei no médico para fazer exame, que eu levei no hospital para fazer uma consulta. Tinha que mexer num cartão, levava, porque eu tinha tempo naquela época. E você tem um dever cumprido, você ajudou aquela pessoa. Irmão, você quer ter paz na tua vida? Experimenta ser útil para quem precisa. Faça o bem para quem precisa. Aleluia. Deus está nos deixando um exemplo aqui nessa noite. Se eu fiz, é para vocês fazerem o mesmo. Quem está entendendo diz amém. É gostoso, irmão. É maravilhoso. Chegava para buscar ela em casa, a irmã Efigênia olhava e dizia: dando trabalho para o senhor, pastor, o que o senhor quer com o velho? Ela brincava: para que dar trabalho para o senhor me buscar em casa? Buscar outra pessoa? Não, a senhora é importante para nós. Nós queremos a senhora na igreja. Como é gostoso você fazer alguma coisa. Mas hoje eu me cobrei, eu disse: Senhor, eu estou fazendo muito pouco em prol das almas. Quem está entendendo isso também? Tem alguém que precisa do talento que Ele colocou nas suas mãos. Tem alguém que precisa da tua oração. Tem alguém que precisa do teu abraço. Tem alguém que precisa de uma mensagem sua, de uma palavra sua. Se posicione em nome de Jesus. E lute em prol das almas. Aleluia. Irmãos, olha para você ver. A Bíblia me fala, eu não vou ficar lendo versículo aqui não, porque vocês conhecem tudo. Eu não vou ficar aqui referência, ficar lendo, não, todo mundo conhece. A Bíblia nos fala que a ordem de Faraó era para que os meninos que nascessem lá no Egito, era para as parteiras matarem. As parteiras teriam que matar as crianças. Mas diz a Bíblia que as parteiras temeram o Senhor e disseram assim: eu não vou matar, mas eu vou ajudar, eu vou livrar. Eu não sei por que tem gente que tem prazer em matar. O meu prazer é ver levantar quem está caído. Quem tem prazer de ver alguém levantar? Quem tem prazer de ver o doente levantar, o que está fraco na fé levantar, aquele que não tem vontade de glorificar, voltar a glorificar o nome do Senhor? As parteiras pegaram e disseram assim: nós não vamos matar. E aí o risco é grande. Por quê? Porque agora vieram, o rei veio até elas. Mas vocês não estão matando. Vocês não estão matando as crianças. O que está acontecendo? Elas disseram: não, é porque as mulheres hebreias são espertas. Quando a gente chega, já deu a luz. Deus vai te dar condições para enganar o diabo e você vai ganhar vidas. Quem crê que Deus te dará condição para você enganar o diabo e resgatar vidas sentenciadas à morte? Imagina uma criancinha indefesa, sentenciada à morte. Mas aquelas parteiras disseram: não, nas minhas mãos não terá sangue desses inocentes. Aleluia. Eu queria lembrar daquele versículo que me veio à cabeça agora em Salmos. Provérbios, né? Abre a boca em favor daqueles que não têm voz, que não tem ninguém para defender, que não tem ninguém para levantar a mão. Tem pessoas que não tem ninguém, mas Deus te levantará para abençoar essas pessoas que precisam, e você terá uma palavra para essas pessoas. Aí, quando o rei veio para procurar as parteiras, elas disseram: não, Deus deu graça para elas, e o rei Faraó não pôde tocar naquelas parteiras. E o que Deus fez com elas ainda?
Deus fez para elas casa firme. Diz a Bíblia, eu não vou ler não. Deus fez casa firme. Deus deu para elas bênção para a sua família, para a sua prole, para a sua descendência, porque Deus agradou do que elas fizeram, defendendo os necessitados. Olha para cá, olha para cá. Você vai correr risco quando você lutar para tirar uma alma das garras do diabo, da macumba. O inferno vai se levantar, mas o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te abençoar, e a macumba não vai te tocar, e o inferno não tocará em você, porque Deus te dará condições para ajudar quem precisa. Vocês não estão entendendo nada. Irmão, é fácil você entrar na briga do outro. Tem gente que diz assim: eu vou entrar em problema do outro, que se dane o outro. Eu vou entrar em questão alheia? O problema é dele, não é meu. Meu irmão, o problema é dele, é meu também. Nós somos servos de Deus e estamos na mesma guerra. Cadê os irmãos que estão dispostos a lutar por quem precisa? Vocês estão sentindo essa cobrança de Deus também, meus amados? Deus te deu ferramenta, Moacir. Deus te tirou lá do mundo, te deu ferramenta para você lutar. Deus deu para você, pastor, condição para você lutar. Deus deu para você, obreiro, condição para você lutar. Uma palavra, alguém para você ajudar. Alguém depende de você para se salvar. Irmão, se a gente não se posicionar, se a gente ficar com medo de enfrentar o gigante, o faraó, muitos inocentes irão morrer. Tem misericórdia da nossa vida, Jesus. Tenha compaixão. A Bíblia me diz também, me faz lembrar de Raabe. Raabe estava Jericó totalmente cercada. A ordem é: nós não vamos deixar judeu entrar aqui não. Se entrar aqui, nós vamos matar, vamos acabar, vamos destruir tudo. Não tem o que fazer. Mas lá está uma prostituta. A casa dela era a casa das primas. Está lá. De repente chega 2 homens na casa dela. Ela recebe aqueles homens. Eles entram para dentro. O rei da cidade, que na figura do prefeito hoje, né, do governador da cidade, a ordem é: entrou 2 homens aqui na sua casa, põe para fora. Põe para fora. Para muita gente é assim: eu não posso agir de outra forma, é a lei, tem que botar para fora, é o rei que está mandando, vamos botar para fora para matar. Vamos botar para fora, vamos cortar o pescoço. Ela olhou assim e diz assim: esteve mesmo aqui. Tiveram 2 homens aqui, sabe que na minha casa entra muito homem mesmo. Entra um, vai embora, entra outro, vai embora. Aqui é assim mesmo, mas já foi embora. E eles foram para cá. Ela pegou e entrou para dentro e olhou para os homens e falou: entra para dentro, lá em cima no cenáculo, tem umas canas de linhos, uns rolos de pano, enrola naqueles panos, passa a noite escondido, porque eu não vou entregar vocês para ser morto. Aleluia! É gostoso ou não é? Quem ganha alma sábio é. Quem livra os necessitados será lembrado diante de Deus. As parteiras foram mencionadas, dizendo ao Senhor, foram abençoadas. A Raabe, meu Deus do céu, depois ela desce, manda eles ir embora e fica caladinha. Naquele dia, quando a destruição vem na cidade, a ordem de Josué é: lembre-se do que fez Raabe, escondendo, aleluia, os servos de Deus. Vai ter recompensa para a sua oração. Deus paga adiantado. Vai ter recompensa para a visita que você fez. Vai ter recompensa para a oração da madrugada. Vai ter recompensa pela mensagem de texto que você mandou, que para muitos foram insignificante. Mas Deus vai dizer: eu vou te abençoar, porque você lembrou-se da minha ovelha. Mas, irmãos, nós não podemos ficar na igreja preocupados apenas com o nosso próprio umbigo. Não podemos. Eu me sinto cobrado diante de Deus aqui. É tanto talento parado, tanta gente talentosa,
que se colocasse na brecha, a igreja não caberia de pessoas. Tem pessoas aqui que tem tanto amigos e amigas, que se fizer um convite, traz 5, 6 de uma vez. Tem gente que tem tanta gente para trazer para a igreja, mas não disponibiliza, não dá uma volta no quarteirão, não consegue colocar ninguém no carro, porque 1 litro de gasolina para ele significa muita coisa. Não conhece o preço a ser pago por uma alma. Aleluia! Não sabe que uma alma tem preço. Aí ficamos aqui esperando que o pastor Ademar traga as almas, que ele trabalhe, irmão, ele não faz nada sozinho não, coitado do pastor. Meu irmão, ele não dá conta, é telefonema, é problema, tudo engancha nele. Se você ficar aí sentado com a boca aberta, abrindo a boca, não faz nada, nós não vamos crescer essa obra. Mas se nós pagar o preço, almas vão chegar nesse lugar, vidas chegarão até o altar de Deus, e você será beneficiado também. Me faz lembrar de um homem chamado Obadias. Ah, meu Deus, Jezabel começou a matar os profetas. Começou a matar os profetas. Obadias pegou 50. Irmão, quem já recebeu uma visita em casa uma semana, deixa um vazio ou não deixa? Quando vai embora, deixa um vazio nas latas, terrível. Uma semana, uma visita em casa, irmão, a conta de luz vem mais alta. Ainda mais se tomar banho o tempo todo, com aquele chuveirão no talo lá ligado. Deus o livre. É assim ou não é? Abençoa? Ainda mais tem que dobrar o mercado. Não dá para comer o zoião, porque tem gente exigente, tem que comer bife acebolado, a lasanha, sei lá o que, fica caro. Eu bem sei. Eu me lembro quando eu dirigia uma igreja, eu era casado de novo, eu dirigia um trabalho, eu tinha uma casa grande, alugava, vinha caravana de ônibus, eu botava em casa. Botava um ônibus de gente dentro de casa. Um ônibus. Botava assim, ó, os jovens. As mulheres dormem para dentro lá com a família, e nós vamos para a varanda. Dormir tudo lá. A despesa aumenta ou não aumenta? Imagina 50 homens numa caverna, numa cova, e mais 50 homens. A história vai dizer que esse homem ficou endividado. Mas ele era tão feliz pelo que ele fez, que quando ele encontrou com Elias diz assim: vai lá e fala com Acabe que eu tô aqui, quero ver Acabe. Ele falou: você quer me matar, rapaz? Por acaso não te contou o que eu fiz, não? Rapaz, eu estou quebrado, eu estou sem dinheiro, mas eu sustentei 100 profetas com pão e água, para Jezabel não matar. Ah, dá para dar glória a Deus não, né? Você vai dizer assim, ó: eu não tenho condições de sustentar com pão e água, mas eu estou sustentando na minha oração, eu estou sustentando no meu jejum. Abassurimi calabaia. Quem está sustentando alguém na oração? Ore pelo teu pastor, ore pela igreja, ore por quem precisa, e sustenta alguém na oração e no jejum. Aleluia. Ele vai dizer: ô irmão, dá para perceber a satisfação de Obadias. Olha, você não sabe o que eu fiz, não? Já pensou na sua velhice, irmão? Ó, chegar velhinho, 90 e poucos anos, e você dizer assim, ó: eu passei a minha vida na obra. Eu dediquei a minha juventude a pregar o evangelho. Eu fui chamado para ser um obreiro ainda jovem, e passei a minha vida pregando. Quando todo mundo estava na praia no final de ano, tomando água de coco na praia e jogando vôlei, eu estava na casa de Deus nas convenções. E quando tudo não ter sentido mais, e tiver no leito para morrer, e você com a cabeça tranquila, cantando assim, ó: aleluia, um hino de louvor a Deus, Rude Cruz, aleluia, adorando ao Senhor, dizendo: eu fiz a obra, eu ajudei quem precisava, eu estendi a mão, agora eu estou em paz. Agora chegar naquele dia que você está para morrer, e vai dizer assim: eu lutei em favor da minha empresa, eu lutei em favor dos meus negócios, eu lutei em favor da minha vida, mas pelas almas eu não fiz nada.
Como é que é, pastor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas fiz e vão surgir ao Senhor apres. Mais uma vez, pastor Gabriel, vai lá. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Deus. Enquanto uns matam, outros sustentam. Profeta. Aleluia. Você pode escolher o que você quer ser aqui hoje. Matador de profeta ou aquele que sustenta o profeta? Aleluia. Tem gente que quando chegar diante de Deus, ele já deu tanto trabalho para o pastor que ele vai sentir o peso. Só trouxe luta para a vida do pastor. Só trouxe angústia. Mas tem gente que quando chegar diante de Deus, ele terá os seus frutos a se apresentar. Me faz lembrar de uma vez que Davi fugia de Absalão, seu filho, e Davi estava cansado do deserto, de repente com fome, sem cama, dormindo nas covas, dormindo nas cavernas. Chega um homem chamado quem? Barzilai, e traz para ele frutas frescas, traz para Davi comidas gostosas. No deserto leva uma cama para Davi. Barzilai traz tudo, põe diante de Davi. E diz a Bíblia que Barzilai sustenta Davi como se Barzilai fosse um rei. O que Deus colocou nas tuas mãos é para abençoar quem precisa. Aleluia. Você já imaginou alguém que está sem o gás e Deus te abençoou e você põe um bujão de gás no carro, põe uma cesta básica, uns 2 penosos dentro da cesta básica, um frango, uns 2 biscoitos recheados, porque criança ama isso, e leva uma cesta básica para quem precisa. Aleluia. Tem festa ou não tem? Você já imaginou você chegar lá com um bujão de gás, com a compra, com a cesta básica, com um biscoitinho? Meu Deus, eu era criança, tinha 6, 7 anos. 7 anos mais ou menos, 8 aninhos. Eu morria de medo de andar sozinho. Morava na roça, estava uns 3, 4 quilômetros de casa. Aí chegou uma tia minha de Montes Claros, e aí me deram um recado. A sua tia veio trazendo para você um monte de carrinhos. E era só carrinho bom, porque a minha tia trabalhava na cidade de casa de família. E alguém doou para ela um monte de carrinhos, só daqueles de ferro, de lata mesmo, que abria as portinhas. Aqueles que abriam as portinhas, sabe? Meu Deus, aquele do pneuzinho cheiroso. Lembra? Que você puxava para trás e ele saía correndo. Olha, Jefferson, sua tia chegou com um monte de carrinho. Eram uns 3, 4 quilômetros, irmão. Eu falei, mãe, eu estou indo lá para casa, sozinho. Minha mãe falou, mas filho, você não tem coragem. Tem vaca pegadeira no caminho. Cachorro que mordia. Falei, não tem problema, mas não tem medo mais não. Saí queimando, irmão, correndo. Até hoje eu lembro daquela sacolinha de carrinho que tinha lá para mim esperando. Eu nunca esqueço. Mas a gente não faz nada por ninguém. Um dia eu fui pregar com o pastor Fidelis em uma comunidade chamada Engenheiro do Labela. O pastor Luiz conhece. Um lugar muito humilde, cheio. A poeira estava assim, ó, poeira de palmo, poeira. Aí eu fui com o pastor Fidelis e eu já morava em São Bernardo, agora há pouco. Eu fiquei observando o Fidelis. Fidelis é terrível, irmão. Pastor Fidelis é terrível. É uns detalhes que eu acho tão bonito no pastor. O pastor Fidelis passou comigo num lugar e comprou 2 bonequinhas. Eu falei, mas para que será essas bonequinhas? Para que essas bonequinhas será? Aí ele pegou as bonequinhas, colocou no carro e fiquei olhando aquele negócio. Comprou as bonequinhas, botou no carro, passou no açougue, comprou uma carninha, sacolinha de carninha, uma carninha de primeira para fritar, e botou no carro. Fomos para a Dolabella. Terminou, fomos para uma casa bem simples de uma irmã. Fomos lá tomar o café e as menininhas
Aleluia, já estava esperando as bonequinhas. Ele deu as bonequinhas para as menininhas ficaram, pastor, e abraçaram o pastor, com aquelas bonequinhas no colo. Aí eu lembro que ficou faltando uma. Aí ele falou, no mês que vem, quando eu voltar, eu trago para você também. E aquela irmã já preparou aquela jantinha. Imagina aquele feijãozinho lá daquela panelinha simples, aquele arrozinho e aquela carninha frita, porque o pastor lembrou de levar alguma coisa. Aleluia. Quem está entendendo, meus amados? Glória a Deus. Vamos importar um pouco mais com as pessoas. Pessoas se importam. Vamos amar as pessoas independente da cor da pele, independente da condição financeira. É muito fácil amar um bonitão, não é não? É muito fácil amar quem é bonitão, quem tem condição financeira. Bajular os ricos é muito fácil. Mas amar quem precisa e ajudar quem precisa é para quem tem amor no coração. Que Deus coloque amor no nosso coração pelas almas. Aí, para encerrar, eu contei para vocês a história de alguns personagens que marcaram a Bíblia por salvar vidas. Mas o grande exemplo mesmo eu reservei para o final. O nosso Jesus. Eu reservei para o final. Ele olhou assim, a terra toda perdida. Todos nós condenados. O Senhor olhava para Abraão, não dava para Abraão salvar, ele era impossibilitado. Mesmo sendo pai do projeto Abraão, hoje que está lá em curso no Oriente Médio, uma grande personagem, Deus levantou Abraão, mas ele era incapaz de salvar a vida das almas. Moisés pôde salvar um grupo de pessoas, se doou muito, caminhou 40 anos no deserto, se doou por uma multidão para salvá-los, mas ele era incapaz de salvar a humanidade. Daniel, a sua justiça era tamanha, que Deus vai dizer que a justiça de Daniel salvaria a ele mesmo e mais ninguém. Ele mesmo e mais ninguém. Mas o Senhor diz assim, meu filho, tem que ser você. Não tem outro, o meu unigênito, o meu preferido, o meu único filho. Meu filho, dá para tirar da cabeça um pouquinho a coroa de ouro? Dá para descer do trono um pouquinho? Dá para você ir para a terra no corpo mortal de um homem? Pai, eu estou pronto para ir lá, para cumprir o amor do Senhor. Eu vou descer lá, eu vou amar esse povo, eu vou salvar a prostituta, eu vou salvar o cobrador de imposto, eu vou salvar o perdido. Alabassúria, é no nome dele que nós estamos aqui nesta noite, é no nome do incomparável, do grande amor de Deus que nós estamos aqui reunidos. Estamos reunidos no nome do grande amor de Deus. O amor é tão grande que ele doou o seu filho. Doou o seu filho. Irmãos, olha para cá. Quantos pastores que perderam a infância dos seus filhos para pastorear um rebanho? Quantos pastores que perderam a infância da família por estar no campo missionário, fazendo uma obra? Quantos passaram preço? A esposa, às vezes sozinha, deixando a cama vazia, e ela sozinha. E muitos homens se doaram a missões, não apenas missões nacional, mas transcultural, com cultura diferente, em outros povos. Entregaram a vida pela obra de Deus. Eu me lembro de um jovem dos heróis da fé, que ele queria ganhar um país para o Senhor, e ele queria casar lá, ele contraiu uma doença antes de casar, e voltou pele e osso. O casamento aconteceu no hospital, ele morrendo, aquele jovem, doente, pele e osso, casou-se e morreu, cumpriu o seu chamado. Eu estou envergonhado aqui hoje, eu preciso me doar um pouco mais. Eu tenho alguma coisa, irmão, eu ainda tenho uma lenha, eu acho que se Deus não me levar amanhã, eu ainda tenho uma lenhazinha para queimar. Quem tem uma lenhazinha para queimar ainda? Quem tem? Vamos botar essa lenha no fogo? Vamos botar esse fogo, esse corpo no fogo? Vamos cultuar um pouco mais, vamos abraçar um pouco mais, vamos chorar um pouco mais, vamos sair da caverna, vamos amar um pouco mais, nem que seja preciso pagar o preço. Filipenses vai dizer que o Senhor veio em corpo humano, e em corpo humano ele desceu
a um homem sem nenhuma beleza, um ser humano desprezível para quem olhava. Na hora de morrer, ele falou: pai, qual é a pior morte que tem? Qual é a pior morte que existe aí na terra? É doença? É morte por uma flecha? A pior morte, meu filho, é a morte de cruz. É a morte do maldito, da maldição. Então é esse que eu quero morrer, como maldito, como maldição, para salvar o pecador. E a dor maior de Jesus não foi outra, não foi nem dos cravos. Foi saber que quando ele estava no auge da dor, o Pai não podia olhar para ele, porque nele estavam os nossos pecados. Quando Deus olhava para o seu filho, não o enxergava os nossos pecados cravados naquela cruz. Aleluia, para que hoje ele pudesse aceitar a nossa face. Hoje quando ele olha para nós, ele não vê os nossos pecados, mas vê o brilho de Jesus em nós, porque fomos perdoados, e o sangue de Jesus corre nas nossas veias. Quem crê que o sangue de Jesus corre nas suas veias, quem crê que o sangue de Jesus está em você, o brilho de Jesus está no teu rosto. Irmão, olha para cá, eu vou falar uma coisa para vocês. Você já viu que o crente fiel, eu não estou dizendo aquele crente que está vazio, mas que é uma lata velha, mas um crente cheio de Deus, ele é bonito, pastor Gabriel? Ele pode ser, no padrão do mundo, pode ser horroroso. Nos padrões do mundo, ainda mais num país tropical que nem o nosso, que tem que ter bucho sarado, não é assim? País que o povo anda pelado. No país do frio, quero ver esse povo andar pelado. Na Sibéria, vai para lá, aquela cidade lá, menos 70 graus. Quero ver. Mas aqui, a exposição do corpo é muito terrível. Eu estava ouvindo uma notícia, que na região do Oriente Médio, se gasta demais com cirurgias plásticas e com produtos de beleza, porque as mulheres só mostram o rosto. Aquele rosto tem que ser impecável. Eu achava que a vaidade era só no Brasil, mas até lá que só mostra o rosto, a coisa é impecável. Mas quem tem Deus, a gente vê o brilho do Espírito Santo. Quando eu era jovem, o primeiro congresso que eu participei na Igreja de Jesus Cristo, eu nunca esqueço. Só não vou falar de onde é, porque senão o irmão vai lembrar. Mas foi um diácono pregar. E o diácono, irmão, era tão feinho, que ele parecia um bichinho assim, ó. O pastor Gabriel vai lembrar. Ele era magrilinho, que Gabriel é gordo perto dele. Ele era magrilinho, e a carinha dele assim, ó. Parecia aqueles mico-leão dourado. Aí ele falou assim, aquilo me animou demais, quando ele falou assim: igreja é um lugar abençoado. Vou chamar minha esposa para vocês conhecer. Eu imaginei que ia vir uma proporcional a ele, né? Aí veio uma moça bonita lá na frente. Falei: rapaz, igreja é lugar abençoado mesmo. Eu peguei a bênção já. Ele chamou a esposa dele, apresentou na frente. E aí o camaradinha começou a pregar. Rapaz do céu, que diácono que pregava. E ele começou a pregar e dizia, e pulava e dizia: Deus vai levantar pastor entre nós, Deus vai levantar obreiro. E o fogo pegou. E ele fala, cada palavra daquela que ele pregava, eu pegava para mim. Quando terminou a mensagem, eu falei: ele é bonito. Todo mundo queria abraçar ele. Você lembra, pastor Gabriel? Todo mundo queria abraçar, todo mundo queria receber. Ele não era nem presbítero para ungir, mas todo mundo queria que ele botasse a mão na cabeça para orar. Ele botava a mão na cabeça, ele ficou até 10h30 orando em posição de mão, porque Deus tomava ele em revelação. Ele botava a mão na cabeça, era a primeira vez na minha cidade, e Deus tomava ele e curava, libertava. No final do culto, ele orando e Deus curando. Ele pregou sábado e domingo. Na segunda-feira ele ia pegar o ônibus 22 horas. Eu liguei para minha mãe que morava na roça: mãe, vem para a cidade, porque tem um irmãozinho aqui, um diácono que vai pregar amanhã à noite, 10 horas ele vai embora, e ele é fogo puro, Deus é com ele. Minha mãe pegou o carro, correu para a cidade, chegou no culto. Tem uma irmã aqui que está com diabetes, Deus te cura. Nunca mais diabetes pegou a minha mãe. Ela foi liberta da diabetes para nunca mais. Naquele culto. Porque quem tem Deus é bonito, quem tem Deus é maravilhoso, quem tem Deus o rosto brilha. Shabakanturabacaia. Vamos trabalhar para Jesus? Quem está pronto para trabalhar para Jesus? Eu estou querendo trabalhar um pouco mais, irmão. Irmão, eu comecei.
eu comecei a ler um pouquinho das histórias de homens que lutaram pela causa da escravidão, por causas que não são nobres como a nossa. E esses homens deixaram um legado na história, pastor Gabriel, que livros de história retratando nomes e personagens que lutaram por uma causa assim, salvaram 2.000 judeus, está na história. É um presidente, como é que chama, Luther? Isso, grande evangelista lá, deixou o nome na história americana, porque lutou por alguma causa. E a nossa causa é o quê? Nobre. Quem está disposto a lutar? A nossa causa é nobre. Faculdade não vai te atrapalhar a trabalhar para essa causa. Não vai atrapalhar. Emprego não te atrapalha. Dinheiro não atrapalha. Dinheiro até ajuda. Irmão, porque dinheiro ajuda. Dinheiro vai te abrir porta para você poder ajudar quem precisa. Aleluia. Ô irmão, você não entendeu nada do que é evangelho. Por que Deus não prospera a gente? Sabe por que Deus não prospera? A gente só quer para nós. Começa a receber um dinheirinho, já quer mais. Ó, o miserável só fecha a mão, só pensa nele. Só pensa nele. Venha a nós. Só pensa nós, não tem vontade de ajudar ninguém. Se nós abrir a nossa mão, Deus vai nos recompensar, Deus vai nos abençoar. Quem é prova disso? Que se você abrir a mão, Deus te abençoa. Se você ajudar, Deus te guarda. E Ele prospera, multiplica o que você tem. Ele é Deus para te abençoar. Deus abençoe. Quem recebe a palavra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão, vai pra cá, vou falar isso aqui. Talvez você nunca ouviu do seu esposo um eu te amo. Talvez você nunca ganhou um buquê de rosas do seu marido. Não vou nem perguntar quem nunca ganhou, porque eu fui dar agora há pouco. Talvez você nunca ouviu um eu te amo da tua esposa. Eu te amo. Mas ouça hoje um eu te amo de Jesus. Talvez você nunca recebeu um abraço caloroso de alguém que te amasse de verdade. Você já viu alguém que te olha com amor de verdade? Já viu alguém que te olha? Aquela sua mãe. Porque o amor de mãe, eu acho que é o amor mais forte que tem, né, irmão? Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que é. O amor de mãe é muito forte. De mãe, de pai. Eu vejo a minha mãe olhar para mim assim. Ela vê uma foto minha e fala assim: ô meu lindo. Só minha mãe mesmo. Mãe é mãe, rapaz. Esse é o olhar de Jesus para nós. Ele olha para nós assim e fala: você é lindo, Lauro. É a pessoa, Lauro? Alguém fala que tu é careca, que tu é feio. Jesus fala: não é não. Você é lindo. Quem está ouvindo Jesus dizer para você que Ele te ama? Oh, glória a Deus. Aleluia. Fica de pé.